Seja bem-vinda, seja bem-vindo. Meu nome é Martoni. Hoje é dia de a gente falar um pouquinho sobre a Copa do Mundo de Rugby Feminino, que começa nesse dia 22 de agosto. Você vai acompanhar nos canais ESPN e também na plataforma Disney Plus. Pela primeira vez na história, o rugby brasileiro e o rugby sul-americano feminino chegam à Copa do Mundo. É a 10ª edição e eu vou contar um pouquinho de tudo isso aqui nesse programa. Preparado? Vem comigo! Em 1991, País de Gales abrigou a Copa do Mundo de Rugby Feminino. A versão masculina tinha ocorrido a primeira em 1987, a segunda também em 1991, e nesse mesmo ano, Gales abrigou a primeira edição da Copa do Mundo de Rugby Feminino, com a vitória dos Estados Unidos de forma surpreendente sobre a Inglaterra, que foi a vice-campeã, a França chegando na 3ª colocação e em quarto as Black Ferns, a Nova Zelândia. A partir daí, a cada 4 anos, com uma outra mudança aí por conta de questões de Covid e tudo mais, mas de um modo geral, a cada 4 anos seguiu a Copa do Mundo de Rugby. Depois a segunda edição foi na Escócia, a terceira na Holanda, já em 2002 na Espanha, 2006 veio para a América, para o Canadá, na sequência em 2010 na Inglaterra, depois na França em 14, na Irlanda em 17, em 21, que foi jogado em 22 por causa da Covid na Nova Zelândia, e agora chega em 2025 na Inglaterra, nesse novo formato com 16 seleções. Anteriormente era apenas 12 seleções ao longo da história. Apenas em 2002 houve lá na Copa do Mundo da Espanha com mais seleções, também 16. Esse formato depois não pegou, voltou para 12 e finalmente se estabeleceu para esta Copa do Mundo da Inglaterra 2025, para a Austrália em 2029 e para os Estados Unidos em 2033, 16 seleções. Apenas 3 seleções conquistaram essas Copas do Mundo ao longo dessas 9 edições. 6 vezes a Nova Zelândia, 98, 2002, 2006, 2010, atual bicampeã 2017 e 2021, jogado em 2022, e a Inglaterra com 2 conquistas, 1994 e 2014, e uma série de vice-campeonatos. A Inglaterra 91, 2002, 2006, 2010, 2017 e 2021, além de um 3º lugar em 98. Nova Zelândia também teve um 4º lugar na primeira edição em 91. E os Estados Unidos, que foi o primeiro campeão, como eu disse, em 1991, depois por 2 vezes, 94 e 98, que era a geração de ouro americana, 2 vice-campeonatos, e em 2017 a 4ª colocação. Além disso, quem chegou com alguma pontuação em 3º e 4º lugar foi a França, várias vezes, 91, 94, 2002, 2006, 2014, 17 e 21, jogado em 22, e a 4ª posição em 2010. A Austrália uma vez foi 3ª colocada, em 2010, Gales em 1994 foi 4º colocada, e a Irlanda em 2014 foi a 4ª colocada. E chegamos na 10ª edição, que começa agora em 2025, a partir do dia 22 de agosto. Você vai acompanhar comigo lá nos canais ESPN e também na plataforma Disney Plus. São 8 subsedes dentro da Inglaterra. Londres, no Twickenham, onde será a grande final, com capacidade para 82 mil pessoas, totalmente vendido, vai ser o recorde histórico de público de um jogo de rugby feminino. O recorde anterior é dos Jogos Olímpicos do Seven-a-Side, agora em Paris, quando 64 mil pessoas estiveram no Stade de France assistindo a final do rugby. Pela primeira vez, mais de 80 mil pessoas assistirão à final da Copa do Mundo Feminino. Outra sede é Sunderland, onde será o palco da estreia da Inglaterra na Copa do Mundo, o jogo de abertura. Depois Brighton e Hove, Bristol, Exeter, Northampton, Manchester e York, ou seja, muitas cidades envolvidas nesse grande evento. Pela segunda vez tem 16 equipes e agora esse formato parece que veio para ficar. Por falar em formato e por falar em equipes, a Copa do Mundo é dividida em 4 grupos, com 4 equipes em cada grupo. Classificam-se as 2 melhores para as fases de quartas de final, semifinais e a grande final. No grupo 1 nós temos a Inglaterra, a Austrália, Estados Unidos e Samoa. No grupo B, Canadá, Escócia, País de Gales e Fiji. No grupo C, Nova Zelândia, Irlanda, Japão e Espanha. E no grupo D, o grupo do Brasil, que tem a França, Itália, África do Sul e a própria seleção brasileira de rugby. O formato da competição, como eu disse, é bem básico.
São 4 grupos, 4 grupos e 4 equipes, classificam-se as 2 melhores e vão para as quartas de final em jogo único, semifinal em jogo único e a grande final é disputa de terceiro e quarto colocado. Então vamos dar uma analisada grupo a grupo da competição. No grupo 1, que é o jogo de abertura, nessa sexta-feira, dia 22 de agosto de 2025, a Inglaterra enfrenta os Estados Unidos. Pelo ranking, a Inglaterra, hiper favorita, tem ganhado consecutivamente os Six Nations lá na Europa, é dominante, deve ir no mínimo às semifinais, então seguramente é a candidatíssima a primeira colocada no grupo. Aí você tem Austrália e Estados Unidos, sendo que a Austrália hoje ocupa a 6ª colocação do ranking e os Estados Unidos a 10ª colocação. Samoa ficou um pouco mais abaixo, ou seja, tudo indica que aí vai ter uma briga entre Austrália e Estados Unidos, mas deve passar a Austrália, a priori, né? Então, favoritas para o grupo 1, sem dúvida alguma, primeira colocada a Inglaterra e a briga na segunda colocação, lembrando que classificam-se apenas 2 seleções, a briga vai ficar provavelmente entre Austrália e Estados Unidos. No grupo B, nós temos Canadá, Escócia, País de Gales e Fiji. E aí quando você analisa da mesma forma o ranking, obviamente que o Canadá, que hoje é uma potência, a segunda melhor equipe do mundo, atrás apenas da Inglaterra e à frente da Nova Zelândia, tem tudo para ser a primeira colocada. Aí a briga vai ficar entre Escócia, Gales e Fiji. E aí é tudo muito apertado, viu? Fiji, por exemplo, está na 14ª colocação, um pouquinho abaixo, mas a Escócia e País de Gales ocupam a 8ª e a 9ª colocação. Tem jogado Six Nations, enfim, vai ser um grupo aí complicadíssimo aí para ver quem vai ser segundo colocado. No grupo C, Nova Zelândia, Irlanda, Japão e Espanha. Aí eu acho que a gente não vai ter muita surpresa, até porque a Irlanda é a 5ª colocada no ranking, a Nova Zelândia é a 3ª colocada na classificação, a Espanha, que já teve dias melhores, hoje está na 13ª colocação no ranking, e o Japão, 2 acima na 11ª colocação. São perigosos, sem dúvida alguma, mas eu acredito Nova Zelândia na primeira colocação, provavelmente a Irlanda na 2ª colocação. Aí a gente chega no grupo do Brasil, o grupo D, que tem França, Itália, África do Sul e o próprio Brasil, as Iaras. Esse jogo, domingo, o jogo de abertura do Brasil contra a África do Sul, você vai ver também com a gente nos canais ESPN. A gente, obviamente, torce por uma vitória do Brasil contra a África do Sul, fazer o possível contra a França e tentar ali, quem sabe, surpreender a Itália. Não será fácil. Por quê? A França vive uma grande fase, está na 4ª colocação no ranking mundial. Aí a gente tem a Itália na 7ª colocação no ranking mundial, disputando entre sempre 3º, 4º e 5º lugar nos Six Nations. Então, uma equipe também de boa qualidade. E a África do Sul está ali à frente do Brasil. O Brasil é o único dos que não estão dentre as 15 melhores do ranking. A 16ª é exatamente a Hong Kong, China. A Holanda é a 17ª, o Brasil 25º. Mas como representante da América do Sul, ele entra com todos os méritos, batendo a Colômbia, a 16ª equipe. E a África do Sul é a 12ª no ranking. Então é possível para o Brasil uma vitória, fazer o que dá contra a França e, como eu disse e repito, tentar um milagre contra a Itália. Para a França deve ser a classificada e é uma das favoritas ao título, ou no mínimo a chegar às semifinais, e depois a briga vai ficar de fato, e espero eu, entre Itália e Brasil, e tomara que dê o Brasil, mas tudo indica uma passagem da Itália, de qualquer forma, para o Brasil, só de participar da competição, se classificar. A potência que é o Brasil no rugby sul-americano feminino, tanto no 7 e agora também no 15, então, de qualquer forma, o Brasil está mais que de parabéns. Acredito que passamos tudo, né? Agora você já se inteira da competição, sabe quem são as grandes seleções dominantes aí no mundo, né? As semifinais, tudo indica termos pelo menos Inglaterra, Nova Zelândia e França. E provavelmente Canadá. Você sabe que sempre uma Copa do Mundo guarda surpresas, às vezes alguém que chega com muito favorito acaba não correspondendo, mas enfim, vai ser uma Copa do Mundo inesquecível. A gente tem grandes jogadoras como a Marley Parker e a Ellie Kilton, por exemplo, da Inglaterra, a Portia Woodman Wycliffe jogando pela Nova Zelândia, a Howe Diamond também da Nova Zelândia, a Sofia de Gouet do Canadá, a Pauline Bourdon Sansu da França, a Iona Maher dos Estados Unidos, enfim, tem muita gente boa. Vai ser um grande torneio e a gente de fato torce muito para o Brasil ter sucesso. Sucesso já tem, só de chegar numa Copa do Mundo não é fácil.
O Brasil mostra a qualidade, categoria, tem uma geração de jogadoras excepcionais, a torcida é toda para grande desempenho. O desafio do Brasil é exatamente a questão física, que não está muito acostumado com esse tipo de competição e com esse tipo de adversárias, né? E por outro lado, pode ser elemento de surpresa, porque também ninguém conhece muito do Brasil para poder entender. O Brasil tem uma boa equipe, tem grandes jogadoras, repito, e a gente torce por um desempenho realmente espetacular e quem sabe com uma vitória e sonhando alto, uma classificação, né? Mas se vier uma vitória já está de ótimo grado. Põe sua opinião, põe seu ponto de vista, assina o canal, dá aquele like e vamos que vamos. Valeu? Até a próxima!